Fala, jogadores treinados, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Hoje, nosso terceiro dia dos 90 dias, lembrando que todos esses dias eu estou fazendo em sequência, beleza? Então nós não vamos errar, nós vamos fazer 90 dias de fato e de fato buscar esse resultado, beleza, pessoal? Só que a gente tem que entender que nós não podemos iniciar nenhuma preparação física sem aquilo que eu já disse anteriormente, sem a questão que eu até fiz a analogia do mecânico, né? Onde o mecânico chega, ele pega o carro, ele te cobra R$1.000, você paga ele e ele nem sequer olha se o carro tá funcionando, se não tá, se tem problema no motor ou se é elétrico ou o que é. Ele simplesmente pega o carro, não pergunta nada e também não testa nada e fala que vai ficar tanto e sai desmontando tudo. Como eu falei, o trabalho é dobrado para o mesmo resultado ou até pior. Então assim, quando a gente fala em preparação física não é diferente. Precisa avaliar o que de fato esse atleta precisa. Pô, se eu faço avaliação física somente baseada em counter movement jump e em yo-yo test, eu não vou saber velocidade no sprint, eu não vou saber se eu tenho uma disfunção a nível de quadril, a nível de joelho, a nível postural, certo? Então, não sabendo se existem essas disfunções, não sabendo se esse atleta tem uma escoliose, se esse atleta tem uma hipercifose, entende? Aí como que eu vou chegar no resultado? Eu não vou conseguir. Como é que eu vou fazer um trabalho de força se esse atleta tem, por exemplo, uma escoliose? Ou se esse atleta tem uma hipercifose, aí ele vai e começa a fazer o trabalho de forma aleatória, põe carga às vezes em algo que já tem problema. Claro que não costuma ser o caso, mas suponhamos que houvesse um problema mais sério, como a hernia de disco ou outros problemas. Então a gente precisa avaliar bem antes de iniciar qualquer trabalho, beleza, pessoal? E por isso, hoje nós vamos estar fazendo passo a passo com vocês a avaliação física, avaliação de movimento. A avaliação física foi o que a gente fez nos 2 primeiros dias. Hoje é a avaliação de movimento, beleza? Então eu vou estar começando com vocês, passo a passo, vamos lá. A primeira avaliação que nós temos, e isso baseado no Functional Movement Screen, chamado também de FMS, que existe 2 certificações, 1 e 2, eu ainda não fiz, pretendo fazer muito em breve. São certificações internacionais, beleza? Que são extremamente valiosas. Começou ali com o Michael Boyle, começou com o pessoal ali dos Strength and Conditioning, e eles foram trazendo isso dos atletas para o mundo do treinamento funcional. No nosso caso, nós vamos usar enquanto atletas, beleza? E muito bem, como que é o primeiro teste? O primeiro teste é avaliação do grip squat. Vou abrir bem a perna, beleza? E vou estar fazendo um agachamento com o braço acima da cabeça. O que eu vou avaliar aqui? Se esse atleta inclinar para frente, eu vou estar avaliando a amplitude, ou seja, se esse atleta ele consegue encostar o glúteo lá no calcanhar ou não. Então vamos estar fazendo uma vez o teste. Vou descer e estabilizo. Voltei. Beleza? Uma vez de lado e uma vez de frente, uma vez que a gente vai estar avaliando por vídeo e não na prática, né? Por quê? Porque você vai estar do outro lado da tela, vai estar online, então você tem que mandar o vídeo para mim de frente e de lado, tá? Lembrando que isso daqui também é um conteúdo que a gente tem dentro da assessoria, inclusive tem um vídeo já gravado explicando as mesmas coisas do mesmo jeitinho, beleza? Vamos lá pro segundo agora. Beleza? Importante esse teste também, porque a partir dele a gente sabe se existe joelho valgo ou não, beleza? Vamos aqui para o nosso próximo teste de tornozelo, beleza? Como que funciona, pessoal? Então, bom, pessoal, aqui eu vou ficar mais ou menos essa distância aqui, beleza, da parede. Vou colocar o meu pé o mais longe possível, de forma que eu consiga encostar o meu joelho lá, sem levantar o calcanhar, tá? E aí eu vou medir a distância entre a parede e o meu pé. Beleza? No caso tem que estar com a fita métrica, tá? Então vou fazer um corte rápido para buscar a fita métrica. Muito bem, pessoal, já busquei a fita métrica, tá bom? Então vamos estar realizando o teste aqui. Você pode colocá-la fixa no chão, tá bom? Pode colocá-la fixa e aí você vai lá e faz. Beleza, consegui tranquilo? Chega para trás, né? E a gente vai medindo aqui exatamente, resguardadas as proporções, lembrando que a fita métrica tem que estar totalmente reta, beleza? E alinhada. Então lembrando que aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Beleza, vamos lá.
Muito importante não levantar. Show, encostou. Total aqui você vai sempre medir a ponta do dedão, tá? Do dedo maior ali do pé, que é o que tá mais proeminente. Vai dar um total de 6 centímetros. Muito bem. Agora a gente vai tentar já começar em 6 centímetros com o outro, para estar avaliando, certo? E foi. Beleza. Um erro metodológico muito grande aí é uma forma de avaliar. Você tem duas formas de estar avaliando. Tanto analisando a ponta do pé até a parede, quanto analisando o calcanhar. Por que eu não gosto de usar o calcanhar lá atrás? Porque nós não sabemos exatamente aqui, ó. Tá vendo? É um pouco grande essa área e aí fica um pouco implícito. Então eu gosto sempre de usar a ponta do dedo do pé até a parede, certo? Lembrando, qual que é um resultado ideal? Entre 6 e 8 centímetros. Se for mais do que isso, é bom, mas também não pode ser exagerado. Senão a gente tem um risco muito grande desse atleta ter aquele tornozelo muito frágil. Aquele tornozelo que, por mais que ele seja móvel, qualquer pancada vai estragar, vai quebrar, vai machucar, vai ter uma torção muito fácil. E a gente não quer um joelho que torça muito fácil. Não pode ser um tornozelo rígido, mas também não pode ser um tornozelo que vai rodar como se não houvesse amanhã, certo? Então, importante isso daí. Vamos agora para o próximo teste. Bom, agora chegando para o teste escapular, beleza? Nós vamos estar usando aí, pode ser um cabo de vassoura, pode ser também qualquer coisa que você consiga segurar, levar lá atrás, que esteja reto, beleza? No caso aqui eu vou usar essa barra aqui de academia, uma vez que eu tenho essa estrutura aqui, tá bom? Muito bem, vou segurar lá atrás o máximo e vou estar descendo, girei. Se eu conseguir fazer o teste completo até aqui, é sinal que a sua amplitude está ótima. Você bateu o nível aí máximo, beleza? Não precisa de ser exagerado. Agora, a maior parte das pessoas não conseguem fazer como eu fiz, né? Então vou estar refazendo mais uma vez. Girei e bati. É até um pouquinho difícil esse teste, por isso um pouquinho de dificuldade para estar girando esse ombro, mas é um teste excelente para ver a saúde articular, tanto do seu ombro quanto a sua amplitude de movimento relacionada aí à escápula. Muito importante isso daí, beleza? Lembrando que se você conseguir fazer só até aqui, você vai tirar a foto, vai fazer o vídeo e a gente vai avaliar se está sendo um resultado legal ou não, beleza? Lembrando que isso aqui é um teste mais auxiliar, esse aqui não vai fazer tanta diferença no seu desempenho. Só que todos os pormenores fazem diferença. Porque se eu vou fazendo de qualquer jeito, aí a hora que eu pegar um atleta muito bem treinado e tiver faltando, ele estiver treinando membro superior e por algum motivo ele não está tendo uma estética legal, talvez seja por causa disso, beleza? Então, claro, foco é performance? Sim. Só que a gente não pode pensar também num atleta encurtado, num atleta com uma postura feia, a gente não pode pensar nisso, certo? A gente tem que evitar isso. Muito bem. Agora, pessoal, o teste de ombro, tá bom? Vou precisar de uma parede livre. No caso que eu vou fazer no próprio espelho, tá? Vou fazer no próprio espelho. Vou até subir aqui, não tem problema, tá? Espero que vocês estejam vendo. Aqui eu vou colocar o meu ombro lateral, 90 graus aqui do meu corpo. Vou estar fazendo a rotação. Lembrando que a minha cabeça tem que estar encostada lá. E minhas costas também. E aí eu giro. Encostei. E volto. Qual que é a desse teste? Se o atleta sentir dor no ombro, é um sinal negativo. Se ele fizer o teste com amplitude máxima, sem desencostar as costas, a escápula no caso, né? E também não desencostar a cabeça, a cervical da parede, tá? Lembrando que é importante que a sua cervical esteja encostada também, por isso que você vai dar uma dobradinha aqui, uma flexionada aqui, tá bom? Então, uma vez que ele não apresente nenhum tipo de dor, nenhum tipo de limitação de movimento, consiga fazer com máxima amplitude tranquilamente, é sinal que está com o ombro saudável e não tem problema. Porque, pessoal, a maioria dos meninos mais novos não vão ter problema com esse teste. Por isso que às vezes até com sub-12, às vezes a gente nem faz. Só que o que acontece? Sub-13, né? Sub-15, dependendo. Mas começa a chegar a 17, 18, 19, 20 anos, muitas vezes esse atleta já apresenta esse tipo de problema. E aí a gente precisa avaliar, certo? A gente precisa avaliar tudo, porque como eu falo,
uma pequena disfunção pode ser o que vai levar esse atleta à falta de mobilidade, ter dor na hora que for executar um exercício, ter dores e aí, consequentemente, ele não tem um bom desempenho nos treinamentos, porque sente dor, reduz carga, faz ali o trem carregando, forçando e nunca consegue ter uns resultados adequados, beleza? Bom, pessoal, já adiantando aqui nós temos basicamente 2 testes, tá bom? Eu não vou priorizar tanto fazer em mim, porque eu sei que não é o meu caso, tá bom? De ter o ilioipsoas fraco. Mas basicamente você vai segurar 90 graus aqui 30 segundos, beleza? Vai segurar aqui o máximo de tempo que você conseguir. Lembrando que por volta de 1 minuto a 1 minuto e meio é o tempo ideal. Depois eu vou fazer o outro lado, beleza? E aí eu vou fazer tanto no chão quanto na caixa. Qual que é a desse teste? O que a gente quer avaliar? Disfunção do quadril, beleza? Então esse atleta, ele tem que ter força para manter isso aqui estável, manter o tronco estável e não cair para o lado, não usar a outra perna para forçar, não mexer durante o teste. Se ele mexer, é sinal que está faltando força para estabilizar. E por que a gente faz tanto na caixa quanto no chão? Porque uma vez que eu faço na caixa, esse atleta não consegue compensar tanto. Eu reduzo a possibilidade de esse atleta estar roubando, digamos assim, nesse teste. Eu consigo ser mais eficaz na minha avaliação. Poderia fazer só em cima da caixa? Sim. Por que a gente coloca os dois? Simplesmente para a gente ter um aparato maior de informações, poder estar tendo uma avaliação mais completa, certo? O próximo é o joelho, valgo, onde o atleta vai ficar sobre uma perna e vai fazer um agachamento. Voltou, faz a outra, voltou. Gravação tanto de frente quanto de lado. Como eu tô com esse short muito grande, o ideal seria que eu puxasse um pouquinho para mim observar o joelho desse atleta, certo? Então evitar estar tampado. E aí eu gravo lateral também, beleza? Não vou fazer o teste em mim hoje aqui porque não faz muito sentido fazer agora, né? Mas eu vou fazer agora. E o outro teste é o dinâmico. Então eu vou fazer meio que um skip, pulei, estabilizei e volto. Gravo tanto de frente quanto lateral. Beleza? Esse é basicamente o nosso teste aqui hoje.